que a internet se transforme num sistema sem controle, com esses crimes que ocorrem, com a falta de controle que a internet tem? Sim, essas transações bancárias, coisas com cartão de crédito, eu procuro não fazer porque eu não tenho segurança na internet para esses tipos de acesso. A internet tem mais coisas boas ou ruins? Eu acho que tem mais coisas boas. Só que teria que haver um controle maior em cima da internet, principalmente com respeito à pedofilia, coisas assim. Todo tipo de serviço que eu precisar é tudo pela internet lá na área do trabalho. A senhora não tem medo assim da internet se tornar um sistema sem controle? A senhora faz todos os tipos de serviço pela internet ou tem algum que a senhora tem medo? Não, desde que você tenha todo o sistema de segurança, não tem problema nenhum. A senhora acha que a internet tem mais coisas boas ou ruins? Não. Tem os prós e contras, né? Tem as coisas ruins, agora tem que saber utilizar. A senhora acha que tipo de coisas que são ruins assim na internet que poderiam ser mudadas? Bom, o que tem comentado ultimamente são sites de pedofilia, que eu acho que isso deveria, sabe, ter um jeito de realmente, sabe, acabar com isso. E outros que, infelizmente, essa parte de informação a gente não tem como selecionar, né? Muito bem, a nossa colega Mariana Panis, da RBS, foi às ruas buscar essas opiniões para ilustrar o nosso programa. Assim como queremos ilustrar com uma interativa, ter uma média, uma avaliação do que as pessoas usam a internet para pagar contas, que é uma das preocupações, como se viu ali, da primeira interpelada pela reportagem. Você paga suas contas pela internet? Sim, 3299-2361. Ou não paga, 3299-2362. Voltando ao professor Avelino Francisco Zorzo, professor de informática da PUC. Perfeito, Lazer. Conforme nós tínhamos visto no primeiro bloco desse programa, tem muitas questões que têm que ser levantadas. Eu até cheguei a anotar algumas desses pontos que eu posso citar. Mudança de perfil das pessoas, né, dos usuários. A gente estava comentando quais são os usuários hoje da internet. Nós aqui somos os usuários que estão utilizando a internet hoje, mas tem uma grande leva de pessoas que está vindo aí, que, segundo a pesquisa feita aqui pelo Comitê Gestor, né, hoje cerca de 28%, né, das crianças de 10 a 15 anos, 28% dos usuários de internet são crianças de 10 a 18. 28%. 35% de 16 a 24. Isso dá 61% dos usuários da internet. Até que idade? Até 24 anos. Até 24. Então nós temos uma gama de jovens, crianças, que estão utilizando a internet hoje, e essas crianças elas vão se tornar adultos. Então, vou repetir, 60%? 63%. Aqui o número está cortado. 55%. 20% de 10 a 15 anos e 35% de 16 a 24 anos. 55% até 24 anos. Então, e o comportamento dessas pessoas vão... Isso em todo o Brasil, é a média brasileira? Isso é a média brasileira. Tá? Então, o que acontece? Essas crianças hoje elas estão mudando o perfil. A forma como elas estão desenvolvendo a inteligência delas está sendo uma forma fragmentada. Eu olho para minha filha, né, quando ela está conversando com as colegas dela de colégio, o que acontece? Ela não conversa pela internet via lá MSN, via chat, qualquer coisa. Ela conversa com 3 ou 4 ao mesmo tempo. Ela joga com a outra, ela faz a pesquisa do colégio, ela escuta música, como a professora Léa tinha comentado. Então, que tipo de conhecimento, que tipo de inteligência é essa que nós, professores, vamos se deparar? E será que o nosso professor de ensino fundamental e médio está preparado para trabalhar com uma criança assim? Será que o nosso professor de ensino fundamental e médio, quando pede para uma criança, por exemplo, fazer uma pesquisa na internet, será que ela tem a formação, esse professor tem a formação para explicar dos benefícios e dos malefícios, as coisas boas que ela pode encontrar, mas um monte de coisas ruins. Alguns têm, mas muitos não têm. Então, isso, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, isso depende muito da família, depende muito do pai, da mãe, de tentar instruir, de tentar se informar o que pode ser feito. E conforme nós tínhamos comentado também, nós estamos começando nesse mundo, né? Esse mundo da interatividade, que foi comentado, que hoje essas crianças, elas não querem mais simplesmente ver uma página e pronto, elas querem interagir com a página. Então, se a prefeitura só coloca a informação, o usuário que está chegando aí,
para ele vai ser algo completamente apático, ele não vai nem ter interesse por aquilo. Ele quer poder dar a opinião dele, ele quer poder conversar, ele quer poder interagir. Esse é o aspecto que me parece extraordinário e começou a ser levantado aqui pela professora Leia, depois eu vou pedir que ela prossiga um pouquinho. É a grande novidade, é que antes, como ela disse, as pessoas eram passivas, esperavam informações, ensino, etc. Agora não, interagem. Que é como funcionava a televisão, ela mandava a informação. Agora, imaginem daqui a alguns anos, quando nós tivermos a televisão digital, com toda a interatividade que ela pode trazer. Nós nem conseguimos imaginar. E no Rio Grande do Sul está chegando daqui a pouco. Exatamente. Então, imagine a interatividade, os benefícios que ela vai trazer. Convergência, se falou em telefone celular, hoje a gente pega um celular, a gente não sabe mais se o celular é um computador ou se é um telefone. Tu tem todos, eu até não deveria fazer propaganda, mas esse iPhone que está vindo por aí, aquilo lá é um computador, roda um sistema operacional por baixo. Tem ferramentas de navegação na internet, tem ferramenta de telefonia, tem ferramenta de chat, tem de televisão também. Tem de televisão, tem de tudo. Então, essa convergência, eu cheguei a notar onde é que isso tudo vai chegar, né? Que ponto que nós vamos atingir? Hoje nós estamos vivendo essa revolução. A sociedade está vivendo nessa revolução, que é uma revolução da informação. A informação hoje. Mas, só para complementar, em termos científicos, o progresso que nós conseguimos fazer em termos científicos hoje com o acesso à internet. Hoje, eu uso o meu exemplo, uso o exemplo de diversos professores, mas nós pesquisamos com os melhores grupos de pesquisa do mundo. Converso com pessoas na Inglaterra, com pessoas na França, nos Estados Unidos, nós escrevemos artigos em conjunto como se estivesse conversando aqui nessa sala. Né? Então a gente pode trabalhar de uma maneira globalizada. Sim, e pense, há uns 10 anos atrás, né, um pouco antes, uma pesquisa feita em qualquer universidade, laboratório de pesquisa do Hemisfério Norte, ela levava 10 anos para ser traduzida e publicada entre nós. Então, o que a gente fazia? A gente tinha que viajar para ir lá comprar os livros e trazer para estudar e não dar para os alunos, porque estava em alemão, estava em inglês, estava em francês. Então, agora, no momento que está produzindo a pesquisa, está discutindo e participando, compartilhando. A senhora diria que aquele ensino da matemática, do latim, dos nossos tempos de estudantes, estão sendo substituídos com vantagem atualmente pela internet? Ou pela digitalização? Não, eu não digo que estão sendo substituídos, porque a gente pensava que aprendia latim e matemática para desenvolver inteligência, né? Se dizia. Mas não é verdade. Raciocínio, dizia. Não é verdade. Se você repete o que o professor escreve no quadro e o teorema que está demonstrado no livro, não desenvolve sua inteligência. Então a matemática é vedada para o cidadão comum. A gente pensa que tem que ser superdotado para poder compreender o raciocínio lógico e matemático. Agora, a atividade de programar a máquina é mais avançado? Avança muito mais. E é como disse o professor, o colega, que o problema de saber que eu posso ter recursos e eu vou atrás do recurso porque eu tenho acesso. Não tem conhecimento agora que não seja acessível. E quando a gente diz assim, bom, antes, quando começou a internet, estava só em inglês. Agora não, agora todas as línguas. E o melhor é que essas crianças, como a tua filha, hoje ainda estava analisando a produção de crianças da Vila dos Papeleiros, lá que nós demos laptop, né? Para cada criança um laptop. É mesmo? Ah, mas é revolucionário. Eles sabem cuidar direitinho. Os professores dizem assim, o que eu vou fazer 4 horas de aula com essas crianças de laptop na mão? Eu vou dar minha aula, eles não querem prestar atenção. Só que eles dizem, professor, não fica preocupado, a gente te ensina. Essa Vila dos Papeleiros? Aqui na Vila dos Papeleiros, na escola estadual, sim, na escola Luciana de Abreu. A Luciana de Abreu. Nós escolhemos a escola porque nós íamos receber 400 laptops e a gente queria fazer a imersão, né? Toda a comunidade, todos os professores, todas as crianças e levar para casa e usar em casa. E elas estão desenvolvendo bem. Elas estão, maravilha. Os professores assustadíssimos. Assustados. E elas. Uma bela reportagem isso. Nós temos visita constantemente. Eu, nesse momento, estou com um estudante de Stanford, da Califórnia, e um estudante da Universidade de Londres. E eles escreveram, pediram para vir passar um período de estágio aqui, acompanhar a pesquisa, e eu disse, que vocês descobriram na internet, ué? Tudo que vocês fazem está na internet. Claro. E eles não viram isso lá no Hemisfério Norte.
E uma psicóloga do seu nível, que a senhora falou há pouco, do seu tempo de profissão, que tem atravessado várias etapas. Isso. Eu tenho 60 anos, né? Porque eu tenho 78. E a 60 de sala de aula com criança. E a senhora continua acompanhando essa evolução. Acompanhando. Está inteirada de tudo. Isso. Porque eu estou em contato com eles aprendendo. Eu não aguento. Como ele disse assim, eles estão dedicados à área de informática. Então, ele vai lá e sabe como fazer a proteção, como fazer, impedir que os spam entrem. Isso eu não aprendo. Não dá tempo, né, para mim. Então, eu trabalho com eles. Tudo que isso vir novo, eu chego e disse assim, me explica aqui, como é isso aqui. Pronto. E as crianças têm um prazer, as professoras pensavam assim, a gente vai ficar desautorizado. Porque os pais acham que o professor é o que sabe ensinar. Agora, a gente não sabe o que as crianças vão nos ensinar, e a criança não respeita. Não se pode pensar isso. Quanto tempo por dia a senhora utiliza a internet? Ou fica à frente do computador? Bom, eu fico à frente do computador, acho que umas 12 horas. 12 horas? Por dia. Eu até ando meio cansada agora, porque o problema de que eu estou acompanhando na pesquisa, tudo que as crianças produzem, os professores produzem, com meus orientandos, porque nós temos um doutorado, é o primeiro no Brasil aqui, na URGS, é o doutorado em Informática e Educação. Então, esses orientandos do doutorado é que me ajudam a produzir a pesquisa, né? Cada um faz uma pesquisa, defende sua tese, e os de mestrado. Então, eu tenho que orientar, mas acontece que me chega de todo o Brasil, outros pedindo também para interagir. Mas vamos falar um pouquinho da interação, porque eu acho isso fundamental. A interação, a gente pensava que interagir é mexer nas coisas. Então, se eu tenho aqui uma mesa, ele está mexendo no papel dele, me mostra, e eu também mesmo estou interagindo. Mas a interação é uma condição fundamental do desenvolvimento humano. Porque o bebê, quando nasce, ele vem equipado, né? Mas ele tem que interagir. Ele vem equipado com a estrutura herdada, né, pelo gene da espécie, então ele tem aparelho respiratório. Mas cortou com o cordão umbilical, ele tem que respirar o ar do ambiente, interagir. Se ele não tem mais o alimento do sangue da mãe, ele tem que mamar. Então, o organismo só sobrevive interagindo com o meio. Se o meio é hostil, ele morre. Então, essa é a função de interação, é uma função normal, né, que um grande epistemólogo suíço, que é Jean Piaget, estudou e ninguém entendia até hoje, porque é uma visão sistêmica, que é tudo em rede para Piaget, tudo é sistêmico. Então, o problema da interação é o conhecimento. O conhecimento só é adquirido na interação. E tem duas faces da moeda, a face cognitiva e a face afetiva. Então, com essa facilidade que a gente tem em termos de interação, a inteligência deve se... Nós temos uma academia internacional que se chama Power Users. Já fizemos 2 encontros, um até na Costa Rica, de estudar meninos que têm os equipamentos. Vieram 10 meninos da Austrália, 10 do Canadá, 10 da Suécia, 10 da Inglaterra, 10 dos Estados Unidos, e eles me deram 2 passagens e eu levei 2 meninos. Agora eu levei 2 meninos da vila, porque o brasileiro é inteligentíssimo, criativo, exatamente, uma mescla maravilhosa, mas o brasileiro não recebe educação. Professor Vinícius. Vamos lá então, eu vou pegar um outro aspecto então relacionado à internet. Eu acho que sem dúvida a interação é uma coisa fantástica, né? Mas a interação é trabalhar junto, né? Trabalhar junto, exatamente, né? É um pouco engraçado a questão de alguns anos atrás. Eu tenho 30 anos, me sentindo moço aqui. Eu estava num colégio na região de noroeste do estado, em 3 de maio, e lá eu e um colega tínhamos computador, não havia internet ainda. A gente resolveu fazer o trabalho em conjunto. Ele morava numa cidade e eu em uma outra cidade. E a gente foi obrigado a fazer uma ligação computador a computador de uma casa para outra, interurbana, e transmitir os dados de uma maneira quase artesanal, se comparado com o que a gente faz hoje. E hoje não, ou seja, hoje eu estou trabalhando 100% no computador, né? E estou interagindo o tempo todo com pessoas daqui e de fora, né? Então é uma coisa, não tem mais a fronteira. Inclusive, para você ter uma ideia, o quanto ela está facilitando essa interação, não só de quem está dentro da internet. Tem serviços hoje de uso de telefone na internet, né, que eu uso, por exemplo, né, aqui dentro do Brasil. Eu tenho, por exemplo, um serviço que eu assino. Eu pago uma taxa muito pequena, muito menor do que se tem normalmente na minha telefone, que eu ligo do meu computador para qualquer parte do país, com o mesmo custo.
E quando o Brasil estiver daqui a alguns anos talvez, estiver num patamar tecnológico mais avançado com relação à telecomunicação, talvez a gente chegue no patamar que estão vários outros países, Estados Unidos, vários países europeus, em que eu tenho planos ilimitados. Eu não tenho mais limite de ligar para telefone nenhum. Eu posso ligar para quem eu quiser no telefone. Me dá o teu número de telefone nos Estados Unidos que eu te ligo e o custo para mim é uma ligação local. E a qualidade é muito boa, né? Até melhor do que o telefone, eventualmente. Então, quanto à interação, eu não tenho a menor dúvida. Com certeza é o grande benefício da internet, né? Facilitar não só dar um meio, mas dar um meio com um custo acessível para todo mundo poder utilizar. Essa que acho que é uma grande vantagem que a gente tem. Pegando outro caminho com relação ao uso da internet e do PC e tal, com relação ao conhecimento, aos riscos aos quais a gente se expõe ao utilizar a internet, e de forma alguma eu vou pregar aqui que não se utiliza a internet, até porque eu faço justamente o contrário, né? Mas essa questão da complexidade é uma questão muito séria, porque a gente está sofrendo mudanças. Em 96, exatamente em 96, foi inventada a página web, aquilo que a gente conhece como internet. Em 96, tá? 12 anos. 12 anos, não é tanto tempo assim, né? De 96 para cá, a gente está chegando, já está usando a tal da Web 2.0. O que é a Web 2.0? Você já viu um editor de texto que não precisa ser instalado na tua máquina? Ele está na internet? E o teu arquivo está onde? Está na internet, não está na tua máquina. Ou seja, eu desligo o computador, eu formato a máquina toda, ou seja, zero que tem no computador, e os meus arquivos continuam lá no meu editor de texto na internet. Eu tenho planilha para botar meus dados lá dentro, eu posso fazer apresentações na internet. Então, isso é a Web 2.0. E junto com esse conceito, vem um outro conceito, só para a gente perceber essa evolução e quão rápido isso já está acontecendo. A questão da computação das nuvens. Nas nuvens. O que significa isso? A internet, para mim, é uma grande nuvem. Eu não tenho uma visão do todo na internet. Eu tenho vários prestadores de serviços lá dentro. E os meus dados, inclusive dados de empresas, não só dados, né, de uso privado e tal, estão cada vez mais migrando para essa nuvem. Estão ficando em algum lugar que eu não sei onde é fisicamente. Né? Então, por exemplo, Google. Muita gente usa os e-mails do Google. Eu uso 100% dos e-mails do Google. O Google tem 40 data centers, 40 e poucos data centers no mundo inteiro. Eu não sei onde estão os meus e-mails. Eu sei que eu acesso eles quando eu preciso, estão sempre disponíveis. É isso que me interessa. E tem o Google Docs. Google Docs. E assim vai indo. Deixa eu fazer um contraponto. Eu ainda sou um pouquinho mais pessimista nesse aspecto, porque eu acredito que a gente ainda tem que ter um certo cuidado. Enquanto a gente não entender bem como essa nuvem está sendo organizada e como essas informações que são nossas estão sendo utilizadas, de que forma... Tá, mas aí me desculpa, a gente entra justamente no ponto que então a gente ainda tem que tomar algum determinado cuidado, né? O que eu disse, por exemplo, eu comecei dizendo que eu utilizo, pago minhas contas, mas eu sei exatamente qual é o computador, onde estão minhas informações, como elas ficam, eu tento colocar proteções... Agora, dá para fazer uma programação ocultando dados, né? Dá para fazer em sentido de criptografia, né? Tu pode criptografar as informações e colocar. Só que como tu utiliza esses sistemas ainda, é muito incipiente. Eu acho que a gente pode pensar em uma direção nesse sentido. Agora, atualmente ainda, ela é muito escura. O que eu não sei se a gente pode falar isso, mas o que uma empresa tipo a Google vai fazer com as tuas informações? O que ela está fazendo lá? Ela pode estar te analisando, ela pode estar vendo o comportamento das pessoas, onde é que as pessoas falam mais num determinado assunto. Aqui, rapidinho. E assim por diante. Só um ganchinho, dois pontos que a gente discute mais adiante. Mas, infelizmente a internet não espera, está acontecendo justamente o que a professora Leia falou. A gente não tem como esperar que as pessoas adquirem esse conhecimento, elas estão utilizando, ponto. Está sendo utilizado esse recurso. E com relação à confiança nas instituições que estão na internet e tal, já por padrão, no momento que eu estou acessando a internet, via um provedor, seja como for, eu já estou confiando minhas informações pessoais e, na maior parte das vezes, desprotegidas a terceiros. E isso já está acontecendo hoje de maneira massiva. Então, eu não tenho mais tempo, vou dizer assim, eu não tenho mais como voltar atrás nesse sentido. É uma realidade já, infelizmente. Ou felizmente. Então, Lanzi, me parece que de fato, e concordo muitíssimo com a professora Lé, que eu acho que o ponto para nós mais importante é
interação. E quanto a isso, eu queria um pouco desmistificar um pouco a novidade que é a internet. Da seguinte maneira, pensa-se muito que a internet, ou o ciberespaço, esse espaço virtual, ele correria paralelo à nossa vida real, face a face. Eu diria que não. Ele está perfeitamente integrado e nós replicamos, em boa medida, as nossas formas interativas no ciberespaço àquelas que nós temos no mundo face a face. Da seguinte maneira, nós nos orientamos para a interação com dois conceitos caríssimos à psicologia social, que é a identidade e a alteridade. A gente não vai a lugar nenhum, a gente não fala com ninguém na rua, mas também não na internet, se a gente não tem uma ideia muito clara, afinal de contas, quem somos nós e mais, quem são os outros. Né? E mais do que isso, a partir disso que nós estabelecemos os nossos contatos. Não é? Porque eu diria que é uma certa ingenuidade pensar que nós, né, que aqui no mundo real nós criamos as nossas comunidades, ou é a nossa família, os nossos amigos, pessoas que vão comigo ao time de futebol. Nós criamos as nossas comunidades de iguais e que uma vez na internet a gente embaralha tudo e a gente convive com o diferente. De maneira nenhuma, lá também a gente tenta replicar o que é a nossa convivência com o igual. Agora, o igual, evidentemente, já não é mais o nosso igual de consanguinidade, já não guarda afinidade de semelhança, mas agora nós temos outros tipos de semelhança, né? Por visões de mundo, por acesso a uma língua, e aí, professor, eu diria, acesso às línguas, todas são indispensáveis, porque, veja bem, se a gente olhar, o Brasil tem um portal da CAPES, que é um órgão ali do Ministério da Educação, que permite a que todos os pesquisadores tenham acesso a milhares de periódicos publicados no mundo inteiro. Pouquíssimos estão em português. Pouquíssimos. A maioria está lá, evidentemente, em inglês, muitos em alemão, francês. Agora, não basta saber a sua própria língua natural. Você tem que saber se quer fazer uma pesquisa de alto nível e está dialogando com a comunidade acadêmica internacional, tem que saber todas as línguas ocidentais. No mínimo, alemão, francês e inglês. E espanhol, no mínimo. No mínimo. Tá certo? Eu diria inglês. Todo mundo tem que ser profissional. Mas sabendo inglês... Inglês é insuficiente para fazer esse tipo de... É insuficiente. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, desmistificar um pouco, né? E depois concluir, assim, eu acho que a gente está concluindo esse bloco, né? E quais são as consequências para o debate público. Como é que a internet, nas comunidades em termos internacionais, como é que ela é lidada? Por alguns países e algumas sociedades, principalmente aquelas autoritárias, elas vivem um dilema. Por exemplo, a China, que quer ter, evidentemente, a internet para as suas transações econômicas, mas, ao mesmo tempo, isso vai trazer um questionamento. Da mesma forma, Cuba. Cuba vive, por exemplo, tem um blog, que é um outro fenômeno interativo muito importante, né, de uma filósofa, né, que é a Generación Y, né, que foi proibido pelo governo de Cuba, porque ela não fazia protestos macropolíticos, ela narrava o dia a dia da ilha. E falava da fila do médico, que os médicos não estão mais lá porque eles estão em missão na Venezuela e, portanto, fazem mais filas ainda. Eles não podem ter acesso a quaisquer outras coisas, a vigilância permanente. Então, ela narra o dia a dia sem estar filiada a nenhum partido político. Isso é assustador para um regime autoritário. Né? Então, da mesma forma, foi publicado aqui um pesquisador alemão, que é professor em Nova York. Seu livro é esse? É uma revista lá do nosso departamento, que eu organizei. Civitas, Revista de Ciências Sociais, Interação Social, Meios de Comunicação e Cidadania. O nosso último número traz um artigo interessante de uma pesquisadora de Florianópolis sobre blogs e desse pesquisador de Nova York. Onde é que encontra? Está na internet. Está na internet. E está na internet. É na editora da PUC. É editora da PUC. E está na internet, acessível para todo mundo. EdPUC, RS. Então, esse pesquisador de Nova York, ele pesquisou, por exemplo, o uso que o movimento zapatista lá do México, aqueles rebeldes do México, fizeram com a internet. Não é? E eles só vingaram, segundo ele, porque eles usaram a internet. Do contrário, seria impossível, eles seriam massacrados em silêncio. Não é? Naquele momento, o governo mexicano tinha uma página dessas, bastante precárias, e o movimento zapatista, em 94, tinha uma página que acionava o mundo inteiro e mobilizava a opinião pública internacional. Com isso, eles puderam conter. Né? Então, a internet ela pode ser utilizada também dessa maneira. Pois não, deixa eu fazer um intervalo. Vamos abrir o bloco seguinte, mais assim, exclusivo para o professor Zorzo, com
liberdade, principalmente para o nosso outro professor da informática, para nos ensinar, a nós, os telespectadores, um pouco dessas técnicas de proteção, esses macetes, né? Repetindo a pergunta, você paga suas contas pela internet? 3299-2361 paga, 3299-2362 não paga pela internet. Voltamos.